no capítulo 5, no verso 14 em diante. A palavra diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não tem espaço. Então vocês vão me ajudar de vez em quando, a gente precisar ler, aí vocês lêem para mim, tá bom? O assunto que eu tenho com vocês para mim é uma experiência nova, apesar de eu já ter bastante conhecimento desse princípio de que Cristo morreu na cruz para que a gente não viva mais a nossa vida, né? Nosso jeito. Mas isso eu tinha um conhecimento mental, um conhecimento normal. A gente lê a Bíblia, a gente assimila. Mas eu sempre tive uma luta com um viver que correspondesse àquilo que é a realidade da Escritura e que aquilo que você fala pudesse refletir na sua própria vida. Então, o meu assunto é o supremo propósito do Pai para com o homem. Esses dias que nós estamos aqui, nós ouvimos bastante oração, e o louvor, a adoração, ela sempre nos remete ao fato de que houve uma redenção. E essa redenção é o motivo de nós alegrarmos, nós pularmos, nós orarmos, e a garantia que nós teremos a vida eterna. Nada errado, está tudo certo até aí. É isso mesmo, Deus fez uma obra magnífica para que nós pudéssemos gozar de momentos como esse, hoje à tarde, por exemplo, agora à noite, ontem, a semana. Mas eu queria andar um pouco mais, eu sei que é um assunto difícil, porque eu mesmo custei a entender isso, e eu até acho que vou ter dificuldade para falar com vocês sobre isso, mas é o peso que eu tenho, e eu preciso pelo menos largar aqui umas sementes, porque é assim que Deus trabalha, né? Você não vai ouvir uma palavra hoje de imediato você vai sair praticando essa palavra. Você vai digerir, ela vai mexer no seu interior, aí vem outra situação lá na frente, aí clareia uma coisa mais, foi aquilo, agora eu estou entendendo o que eu ouvi e tal. Então essa questão da cruz é uma questão cantada, falada, né? Todo mundo prega sobre isso, tanto católico como espírita, seja o que for, sempre sabe. E essa é uma coisa que alcançou o mundo, né? Essa obra da cruz. A Bíblia fala que Jesus foi crucificado fora do arraial, em cima de um Monte Caveira, né? A gente chama Calvário. E todo mundo que passava ali na entrada de Jerusalém via aquele espetáculo quando homens eram crucificados. E não foi diferente com o Senhor Jesus. Mas vamos lá. À medida que vemos, nós começamos a entender o sentido de Deus, o sentido paternal de Deus. No início aqui no domingo, eu falei que
antes da fundação do mundo, Deus teve um conselho, um conselho da santidade, da Trindade, porque eles viviam numa harmonia tão grande, tão boa, que Ele resolveu espalhar isso pelo universo, principalmente começando pelo planeta Terra. E naquele conselho ficou claro que eles criariam um homem, criariam um ser, à sua imagem e semelhança, e que esse homem seria a expansão desse amor que havia entre eles. O anseio de Deus era esse, que aquele amor que havia, como Jesus várias vezes orou, o amor que nós tínhamos aí antes da fundação do mundo, tal, a gente lembra disso lá em João 17, esse amor se expandisse com criaturas que eles resolveram criar. Mas aí aconteceu que alguém que fazia parte desse conselho, ele não gostou da ideia, porque quando esse conselho foi feito, foi apontado que aquele que seria glorificado e honrado através dessa criação, que a criação teria a aparência, seria o filho dele. E tinha um cidadão que achava que aquilo era para ele, que ele merecia ter aquela posição. Então a Bíblia, a gente conhece o resultado, houve uma rebelião, e a partir dessa rebelião, esse príncipe, ele foi lançado na presença de Deus, e o Senhor continuou com o seu plano, com o seu propósito, desceu aqui às regiões, criou um jardim, e ali ele criou o homem, criou os animais, todas as coisas que nós conhecemos, a gente não vai alongar nisso, e colocou ali, e ele começou a desenvolver esse relacionamento, de todas as tardes passar ali e conversar, para saber como tinha sido o dia, como tinha sido a viração do dia, o que é que você fez hoje. Aí eu falei, tinha um animal grande assim de tromba, eu coloquei o nome elefante. Eu disse, isso mesmo, o nome é esse mesmo, está tudo certo. Girafa, cada animal que ele via e colocava um nome, Deus confirmava, havia um vínculo, né? Deus não desfez nenhum nome daquilo que Adão estava criando. Mas aí Deus chama ele e fala assim, olha, tem aqui no jardim. Antes disso, ele percebeu o homem olhando os pares, e ele resolveu então fazer uma companheira, uma adjutora. Falei, não é bom que o homem fique só. E além do mais, o trabalho que ele tinha para fazer não era para um homem só, precisava de uma companheira. E Deus então resolve que Adão vai ter uma companheira, ele põe esse homem para dormir, e ali tira uma costela e forma esse homem, sua imagem, sua semelhança, e forma também a mulher. Aliás, forma a mulher, porque o homem já estava pronto. E aí depois ele chama Adão, mostra a árvore e fala, olha, tem aqui tudo isso aí, você pode comer, satisfazer. Agora tem essa árvore aqui, e você não deve comer do fruto dessa árvore. Essa árvore é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E seguiu. Mas aí acontece que o intruso que criou o problema lá em cima, que foi precipitado, estava rodando por ali. E ele começou ali a primeira sessão espírita, né? Ele entrou na serpente e começou a conversar com a mulher. E a mulher foi se envolvendo naquela conversa e tal. E a Bíblia fala que a árvore era boa para se comer, havia um desejo de ser igual a Deus e tal. E terminou iludindo ela, e ela comeu. E tendo comido, ela correu e deu também ao seu esposo, seu marido. E aí os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E quando Deus chega naquele dia, eles estão escondidos. E aí Deus então chama eles, né? É uma característica que você vai ver em toda a Bíblia. Deus, quando alguém erra, ele viu, mas ele pergunta para a pessoa: Adão, onde estás? Estou aqui. O que é que aconteceu que se escondeu? Eu comi daquele fruto.
Então ele vai dialogando, né? O homem reconhece o seu erro, mas em parte, porque aí ele começa a jogar a culpa na mulher, a mulher joga na serpente, e aí vai. Mas aí Deus vai dando a sentença a todo mundo. Mas eu quero voltar aqui ao meu assunto e perguntar para você uma coisa. Se você tivesse um filho que ele fizesse tudo o que você gosta, esse filho nascesse, é belo, é amoroso e tem vínculo com você, obedece, você não gostaria de ter muito mais filhos igual a esse? Ou ficaria só nesse? Mas gostaria de ter mais, não é isso? Então foi isso que aconteceu. Deus resolveu encher. A ordem que ele deu para Adão é: enchei, multiplicai, enchei a terra. A terra até hoje não está cheia, né? Mas ele deu essa ordem para Adão. Então, além disso, à medida que vemos a partir do coração dele, fica evidente que o Pai faz todas as coisas e seu plano tendo em vista a glorificação do seu Filho. Então, nesse acordo que houve na eternidade, Jesus seria o centro, ele seria glorificado. Foi do agrado de Deus fazer isso, colocar Jesus como o centro. A gente quando lê em Efésios 1:10, ele vai mostrar que todas as coisas convergem para ele, né? Então ele é o centro. Ele foi feito para ser o centro do universo, da criação, de todas as coisas, possuir todas as coisas e ter todas as coisas a aparência dele. Então, à medida que nós vamos entendendo isso, nós vamos perceber qual grave foi o erro que aconteceu com a humanidade. Porque se Deus tinha interesse nisso, por que é que o homem fugiu dessa realidade? Havia no jardim a árvore da vida. A árvore da vida. Adão não era completo ainda, ele precisava se desenvolver. E uma das características que ele precisava ter era obedecer. Nessa comunhão com Deus, ele precisava obedecer. E aí no teste primeiro ele já errou, falhou. E aí ele foi banido da presença de Deus. E se nós formos ver o que é realmente o pecado, a profundidade que foi a queda, talvez a gente apressasse o nosso passo e desse passos mais sólidos na direção que nós precisamos andar, como o Reis falou ontem, né? Mover o nosso coração para ter uma igreja que glorifique, que seja realmente o corpo desse Cristo. Mas como a gente não teve essa revelação da profundidade da queda, da miséria que foi o pecado, porque a gente acostuma, né? A gente acostuma com miséria, o ser humano tem uma capacidade enorme de ele sobreviver em qualquer tipo de ambiente. Tem gente que vive nos polos, né? Polo Norte, aquele polo gelado, eles vivem, eles caçam, eles armazenam alimento e conseguem viver naquele ambiente, fazer as coisas ali. Então o ser humano tem essa característica de se projetar e viver de alguma maneira que ele possa sobreviver em qualquer tipo de ambiente. E às vezes em ambientes bons, mas às vezes em ambientes ruins, eles terminam se acostumando. Então, na divindade, ele é diferente da maneira como a gente age. A nossa maneira de agir depois da queda é uma maneira egoísta. Primeiro eu, não sei quem foi que falou isso aqui, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, foi até quinto eu. Esse é o ser humano. Mas a Trindade, ela é diferente. Ele age um amando ao outro, um cobrindo o outro, um protegendo o outro. E a gente pode ver isso na pessoa de Jesus, quando Jesus expulsou um demônio aqui, quando ele andou aqui na terra, e os fariseus falaram que aquilo era uma obra de Beelzebu, príncipe dos demônios, segundo a mitologia deles ou coisa deles. Aí Jesus falou: cuidado, porque contra o Filho do Homem você pode falar
Mas se você falar contra o Espírito Santo, para você não tem salvação. Então existe uma proteção de um para com o outro, que eles honram um ao outro. E é esse tipo de vida que o Senhor quer implantar dentro do seu povo. Será que se nós olharmos para nós mesmos, não vamos ver o quanto nós temos de egoísmo em nós? É fato ver isso, não tem dúvida disso. A criança que nasce, ela já nasce assim, infelizmente, né? Então você põe duas crianças para brincar e põe dois brinquedos, cada um com o seu. De repente, um quer tomar o do outro, ficar com dois e o outro sem nenhum. E aí começa aquela briga, né? Depois ficam de bem, se abraçam, se beijam, depois torna a brigar, e assim é o homem. E essa é uma característica que nós herdamos com a queda, de cuidar primeiramente de nós. Primeiramente de nós. Então Deus veio, quando o Senhor veio, Ele quer mostrar que a cruz, ela tem três pontos, três bases. A cruz ela foi projetada na eternidade, antes de todas as coisas. Na minha cabeça, eu sempre imaginei que Deus, na sua infinita sabedoria, planejou que Jesus morresse numa cruz, mas que ia usar os romanos, por exemplo, que eles, aliás, os sumérios já haviam feito isso, mas os romanos foi quem aperfeiçoaram esse tipo de morte. Então era uma morte horrenda. A pessoa era pregada naquele lugar e se contorcia, possivelmente de gangrena ou de tétano, porque os pregos eram enferrujados, muito grandes enferrujados. Eu não sei se vocês já viram alguém de tétano, mas eu vi, foi uma coisa que eu me assustei. Um pequeno prego que entrou no pé de um rapaz no interior, uma cidade perto de Feira de Santana, e ele não se importou, na roça assim. E aí ele começou a sentir dores e o corpo ficar em cãibra, então começou a gritar, gemer, aí correram lá no hospital lá em Feira de Dom Pedro. E quando o médico viu, falou: aqui nós não temos solução para isso, vocês precisam levar ele para Salvador. Então ele disparou. Então você tocava no corpo do rapaz, ele dava um grito como se fosse uma coisa que estava assim, enfiando uma faca, alguma coisa assim, sem anestesia na vida dele. Ele ficava todo duro, todo tinha que entrar no carro, tirar o banco da frente e tal. Então essa era a morte de cruz. E quando desses homens tinha dificuldade, demorava para morrer, então o que eles faziam? Quebravam as pernas, que era para ele perder as forças e ali poder morrer mais rápido daquele dilema. Às vezes era o dia todo, às vezes passava mais de dias pendurado naquela cruz para morrer. Então eu vou dizer para você uma coisa que talvez você fique surpreso. A cruz, ela teve origem lá na eternidade. E quando esse concerto estava lá para que se criasse o homem, houve também a possibilidade de que, se esse homem se desviar, se a gente perder ele de vista, quem vai poder resgatar? Então Jesus se propôs a fazer isso. Eu irei resgatar. Assim, é o seu desejo, Pai, que o Senhor restaure o homem. O Senhor não quer perdê-lo, porque para Deus era fácil. Estava ali um casal, desmanchava aquilo lá e fazia outro. Não é assim que a gente faz? A gente começa a fazer alguma coisa, não deu certo ali, a gente desmancha e faz outro. Mas ele não. Falou: não, o que eu fiz é perfeito, é bom. Tudo que ele fazia era bom, ele gostava, né? Ele falou: não vou perder. Ainda mais para quem queria perder, né? Ele: não vou perder. Então você vai, filho? Vou. Assim, a cruz já estava presente. Ali já havia renúncia. O próprio Jesus já estava renunciando da sua glória para vir à terra, para resgatar o ser humano que estava se perdendo, havia se perdido. Então a cruz, ela existe já antes da eternidade. A cruz não foi um bom
pensamento do homem ou um mau pensamento dos romanos. Foi uma obra de Deus já lá. Porque essa cruz já existia no vínculo, na vivência entre eles. Ou seja, um cuidando do outro. Um cuidando do outro. E é isso que Deus quer plantar em nós. O Espírito está na terra, irmãos, para fazer isso. Para que a gente seja transformado a ponto de acabar com tanta coisa que a gente ainda vê dentro do povo de Deus, né? A avareza, o orgulho, tanta coisa que a gente ainda tem de subjugar o outro, de tirar proveito do outro. Ainda existe muito isso dentro da igreja. E a cruz, ela existe para tirar isso. Porque quando esse princípio da cruz ele está operando, você não é, como diz a última cocada, como é que o pessoal fala aí? É isso aí? O último quê? O último biscoito do pacote. E a gente sempre acha que é o melhor biscoito que está nesse pacote, né? Então esse princípio da cruz, que parece estar enraizado no mais íntimo do Pai, é demonstrado pelo Filho e interpretado pelo Espírito. A gente gosta da cruz como algo que a gente ganha. Porque qual o benefício de Deus com a cruz? Qual o benefício de Deus? O benefício nosso é grande, está claro. A cruz para mim, então quando ele morreu, eu agora vou para o céu e a gente canta, pula, gosta disso. Irmãos, não está errado. Isso não está errado. É isso mesmo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o caminho não é só esse aí. Existe, depois da redenção, existe um caminho a percorrer. Porque quando o homem foi criado, havia a possibilidade da queda. Mas não era um projeto de Deus que o homem caísse. O que Deus esperava é que o homem resistisse à tentação daquele momento e pudesse superar. E aí ele teria dado um grande passo para que nós não vivêssemos essa tragédia e essa miséria que é a história do homem na face da terra. Mas infelizmente as coisas não saíram assim. Então o supremo propósito do Pai você precisa entender quem Cristo é para entendermos quem devemos ser. Porque a gente gosta daquilo que Ele fez, porque Ele se anulou, Ele se deu, Ele morreu daquela forma terrível. Só de ver aquilo é doloroso, só de ver, né? O filme do Mel Gibson, né? Foi terrível. Tem a hora que você tem que virar o rosto para não ver certas coisas ali. E era apenas um filme, né? Imagine aquilo em realidade. Então eu não vou usar coisa, mas eu quero mostrar uma coisa que tem aqui. Esse princípio da cruz, que parece estar enraizado no mais íntimo do Pai, é demonstrado pelo Filho e interpretado pelo Espírito Santo, como eu falei. Ele sempre foi um princípio de ação através do qual a divindade certamente alcançaria o propósito divino. Então o que ele queria é que o homem, quando ele falou o homem é a imagem e semelhança, ele queria que o homem tivesse também essas ações. Em vez de partir para cima do outro para matar, fosse para amar. Em vez de comer sozinho, pudesse dividir com o outro. E quando a gente faz isso, parece que está fazendo uma coisa esplêndida. Não, eu dividi o meu pão com o meu próximo, como se estivesse fazendo uma coisa. Olha o que Deus faz com o homem, com esse homem que é desse jeito, que virou as costas. Chuva em abundância, água para qualquer tipo de homem beber, comida em abundância, fruta, quando o Romeu estava comentando, quando dá de cair no chão e apodrecer, tudo em demasia. Deus é bom demais. Deus é ótimo, é espetacular. A gente não sabe definir. Eu não tenho palavra para definir a característica de Deus. Eu espero, quando chegar lá, poder aprender muito mais sobre isso. Não tenho palavra para definir as características de Deus. Então, veja isso aqui. Vemos então que a cruz é muito mais do que um acontecimento da história.
ela expressa a própria qualidade e modo de vida do Deus Trino. Essa é a qualidade de vida do Deus Trino. Dar a vida e compartilhar a luz, derramar o amor, é um princípio pelo qual Deus trabalhou com o homem desde o início. Desde o início Deus é assim. Com tudo que o homem fez, porque Deus falou assim: se você comer daquela árvore, você vai morrer. Essa palavra pequena, hoje a gente sabe o significado doloroso que é. Parece que Adão não entendeu muito. Não, morrer, o que é isso? Talvez seja uma feridazinha, um cutucão. Eu não sei o que é isso. Ninguém sabia o que era morte. Mas é uma tragédia o que nós vemos na humanidade hoje. Então a regra divina de ação é essa. A gente está vendo ali a cruz no coração do Pai. Essa cruz, ela é passada para aqui, para o coração do Filho, porque essa linha aqui é a linha onde o homem foi criado. Quando chega aqui, existe a queda, ele cai nesse poço aqui. Aí ele envia Jesus aqui, e com a cruz ele restaura o homem. E agora o homem está nessa posição aqui. Ele está alegre, está feliz, está salvo, ele vai para o céu. Mas o trabalho do Espírito Santo é aplicar essa cruz que veio daqui para aqui dentro de nós. É aplicar essa cruz. É por isso que Jesus falou várias vezes: se alguém quer vir quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, eu nunca prestei atenção tanto nesse versículo. Eu achei que era assim, o que é cruz? Aí uns diziam: é a sogra, é o filho que dá trabalho, é não sei o que, é o meu patrão. Não é nada disso. Não é nada disso. A cruz é um princípio onde você nega a você mesmo. Em coisas que você acha que não pode viver sem, que é espetacular, que você gosta, você vai aprender a negar se Deus não te deu o direito de fazer isso. Isso é a cruz. Foi isso que aconteceu com Jesus. Negou. Aí ele fala assim: eu desci da minha glória. Você imaginou, gente? Vamos pensar um pouquinho agora de noite. Sentado em um trono, numa glória, comunhão com o Pai. Nada de errado. Só harmonia, só paz, a comunhão que a gente nem sabe hoje o que é. Satisfazia plenamente ambos. A alegria de estarem juntos, de ver a criação que fizeram, vivendo, se manifestando. E aí acontece esse desastre. Ele fala: eu vou descer, tomar uma forma como a nossa, forma humana, sujeita a tantos problemas, tantos intempéries, a partir de dentro do ventre da mãe, né? Para chegar aqui, morrer daquele jeito. Então a regra divina é essa, demonstrada pela cruz eterna em Deus. Aí a seta aponta para a cruz histórica do Gólgota e a cruz gravada no homem. Então esse negócio de a gente olhar para a cruz fora da gente e estar alegre, eu já falei, não está errado, mas não é o fim das coisas. É necessário caminhar, é necessário permitir que essa cruz opere de dentro para fora em cada um de nós. Estava estudando sobre o novo homem e estava vendo um comentarista, não me esqueci o nome dele agora, um teólogo comecei falando assim: o novo homem, a partir daquele texto de Colossenses, quando Paulo vai detalhando como é a vida desse novo homem, as características que ele tem, as coisas que não pode ter na vida desse novo homem. E depois ele fala assim: esse novo homem não é uma natureza dividida. Ele está pensando na velha coisa, mas está se esforçando para fazer o que é correto. Não é que ele já morreu e agora vai viver de novo. Esse novo homem é uma nova criação de Deus. É por isso que Jesus fala para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
nós precisamos avançar um pouco mais nessa jornada nossa. Essa jornada nossa de parar na redenção. É como eu estou mostrando ali, aquele arco, aquele Vzinho ali. Aqui é a criação até aqui. Caiu, voltou. Qual é o destino? Seguir à frente. Seguir em frente. Deus tem um plano. E o plano de Deus não incluía a redenção, incluiu por causa da queda. Porque Deus tinha um plano com o homem. E o plano de Deus era plantar dentro do homem a sua natureza. Então era assim, aumentar o nível de amizade e amor no universo através dos homens que ele criou. Com a queda, hoje nem todos vão poder experimentar isso, felizmente. Então esse é o plano, a regra divina de ação. A cruz, Deus não aplica nada à vida de outro que ele também não experimente. Então a cruz começa no coração do Pai. Você sabe o sofrimento dele aqui, quando viu o que aconteceu com ele aqui? E o sofrimento dele aqui, quando esse aqui virou o rosto, porque não podia olhar a multidão dos pecados que estava sobre as costas dele. A gente não sabe o que é isso, porque a gente fala que é amigo, eu sou amigo de Nelinha, na hora que Nelinha faz uma coisa que eu não gosto, eu dou as costas, ela vai para lá. Eu pensei que ela é minha amiga, não é não. É assim que nós somos. A gente une e desune com a maior facilidade. Aqui na Trindade não é assim. Havia harmonia. E essa harmonia perfeita, ela traz dor ao coração. A gente acha que Deus é um Deus que não sofre, porque Ele é Deus no universo. Ele não tem sentimento. Você acha que quando Deus olha para o que Ele vê na terra, você acha que isso não dói no coração dele? A Bíblia fala lá em Gênesis, quando Ele viu a situação do homem, pesou o coração. E a Bíblia usa o termo que Ele se arrependeu de ter feito o homem, com o que Ele viu. Eu não sei se a tradução está correta, mas o termo que ele usa é que Deus arrependeu de ter feito o homem. Então é muito sério, irmãos. Então o plano de Deus para gravar a cruz no interior do homem é isso aqui. Se pensarmos na cruz unicamente como uma medida que Deus encontrou para realizar a redenção, vamos perder de vista o propósito mais amplo que Deus tem com essa obra da cruz. O Pai deseja ter uma família de muitos filhos que abraçasse o mesmo princípio da cruz, o qual governou o seu próprio coração. Eu gostaria que vocês abrissem esses dois textos de Lucas 9:23 e 14:27, para me ajudarem aí. Quem achou? Pode. Então, a gente eu pessoalmente fazia muita confusão com isso. E eu já vi até muita pregação, já li livros, né, que o escritor fala assim: cada um recebeu uma cruz de um tamanho, então não troque a sua cruz, porque você vai atravessar um vale, e na hora que você joga a cruz, se você cortou um pedaço da sua, a cruz cai no buraco e você não atravessa esse vale. Porque a ideia era a cruz, a mesma cruz que Jesus carregou. Mas não é isso que a Bíblia está falando sobre a nossa cruz. O que é que ele está dizendo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Assim, a renúncia. Essa é a cruz que a gente precisa carregar. O outro texto, 14:27. Quem não levar a sua cruz não pode ser meu discípulo.
Diga outra tradução. Sua cruz pode ser meu discípulo. Então, irmãos, a Bíblia, Jesus vai constantemente pontuando isso, ensinando. E a gente vai passando por cima, né? Sendo superficial, não para pensar o que ele está querendo dizer com isso. Que cruz é essa? E aí a gente vai passando e o plano de Deus fica estagnado na questão da redenção. A gente pode realmente viver alegre, feliz, mas só a gente está ganhando com isso, porque o propósito de Deus é o quê? Ter muitos filhos semelhante ao seu único filho, ao seu primogênito, transformar todos eles. Então você acha que você já aparece com Jesus? Não aparece. Aí nós poderíamos perguntar: e quanto a Adão, o primeiro homem, conhecia a intenção de Deus para com ele sobre isso? Conhecia? Então vamos ver se Adão conhecia ou não. A cruz que de modo geral tem aparecido unicamente como meio de redenção, torna-se mais que isso, torna-se a expressão do modo de vida de Deus, o qual Ele deseja que, no momento apropriado, seja manifestado em todo o universo. Segundo, o nosso ponto de vista, cremos que o Pai estava convidando Adão para abraçar o princípio da cruz como modo objetivo de vida. E se Adão tivesse escolhido o propósito divino para a sua vida, uma escolha representada pelas duas árvores, ali estava a decisão. Então, através de cada escolha que ele fizesse, esse modo divino de vida seria gravado no seu interior de maneira que de uma maneira cada vez mais profunda. Então, qual era a cruz de Adão naquele momento? Muito obrigado, meu amigo. Exatamente. Então, Adão foi colocado em teste. Ele podia fazer uma escolha. Se ele escolhe a árvore da vida, o que ia acontecer? Ele ia submeter a vida dele a Deus, e ele ia ser guiado todo o tempo, e a história seria outra. Mas o que ele quis? Certamente quando a mulher foi falar com ele, ela não chegou assim, toma aí, come aí que a serpente ali me deu. Não, ela explicou o que ela ouviu, e ele foi convencido de que aquela era uma boa ideia, comer aquela árvore para ter independência, conhecimento do bem e do mal, a tragédia da humanidade hoje na Terra. Quando Deus pela primeira vez apresentou seu propósito para Adão, o fez de forma bastante simples e fácil de entender. Percebem? Adão escolheria o propósito de Deus, ou perseguiria um objetivo particular. Essa era a grande questão. E o que ele fez foi escolher o seu próprio caminho. Significaria que Adão iria alimentar-se da árvore do conhecimento, e desse modo desenvolver uma vida natural, exercitar seus próprios direitos, liberdades, e buscaria seus objetivos particulares, que é o que nós vemos hoje entre nós, a humanidade. Mesmo quando a gente converte, a gente ainda tem muita coisa para ser tratada, ser tirada, ser quebrado. E então essa questão da cruz para nós, irmãos, é de fundamental importância. Não é apenas aquilo que Jesus fez. Eu digo apenas não porque não tem valor. Não é só ali que acaba a situação. Existe um caminho a percorrer. Tem um pessoal que faz história. Então eles escreveram, eles fizeram um vídeo, e assim, como morreram os 12 apóstolos de Jesus. Já viram essa história? Como cada um morreu, como foi difícil a vida deles. E o que é que eles fizeram?
simplesmente ele professava o nome de Jesus. O mundo não gosta desse nome, Satanás não pode ouvir esse nome. E quando você se afeiçoa a Jesus e vive ele, você vai ter perseguição que você não sabe de onde vem. Você não sabe de onde vem. É o nome que ele treme, porque esse nome já começou uma obra, está esperando que a gente ajude a subjugá-lo, colocá-lo debaixo dos nossos pés, como os pés da igreja, né? Como Romanos, como Paulo escrevendo nos Romanos falou. Então Adão sabia disso e não agiu de acordo. Então aqui teve que acontecer a cruz histórica. Então a cruz histórica, ela se manifesta desse modo aqui, a maneira mais terrível que já se matou gente na terra. Eu não sei se o homem já inventou alguma maneira mais terrível de matar um semelhante. Então essa cruz histórica, ela foi manifesta e era necessária. Por que era necessária? Vamos ver. Nós sabemos muito bem qual foi a escolha de Adão, né? Nós vimos como, através de sua escolha egoísta, ele ficou cego para o caminho da vida celestial. Por essa razão, o Pai revestiu Jesus, seu Filho, como carne humana e enviou para o meio dos homens. Imediatamente Jesus foi conduzido ao deserto, onde encontrou-se com Satanás e demonstrou perfeitamente qual deveria ser o modo de vida. Quando Jesus uma vez cruzou com Satanás, aliás, cruzou não, ele estava se aproximando e ele falou assim: o príncipe desse mundo está vindo aí e ele nada tem em mim. Algum de nós pode dizer isso? Assim como o invasor divino na família humana, Jesus mostrou as mentes escurecidas pela ganância, a avareza, o modo divino de dar. Tendo vindo para revelar seu Pai, Jesus estava igualmente revelando a natureza dos homens da sua época e a nossa também hoje. Eles odiavam serem vistos como na realidade eles eram. Então, cada vez que Jesus expunha os fariseus, os saduceus, eles ferviam de ódio e de raiva, porque ele estava tentando mostrar quem era o Pai, mas ao mostrar o Pai, era exposto quem eram aqueles homens que achavam que eram os amantes número 1 de Deus na terra. Ele expôs, né? Pela luz ele expôs as trevas que havia. Então no deserto ele derrotou Satanás e desvendou o seu esquema astucioso de oferecer os reinos desse mundo sem precisar da cruz. É isso que eu mais gosto: ganhar fácil, investir em nada e colher o máximo que puder. Essa é a história do homem, o egoísmo doentio, né, que existe na humanidade de um modo geral, mas que ainda existe um trabalho dessa cruz em nós para tirar esses requisitos de malignidade que ainda está presente na vida do povo de Deus na terra, para que a Deus, o Senhor, assim forme esse. Perderemos o seu supremo propósito? Então, irmãos, claro que a gente não vai querer perder esse supremo propósito. Interpretar a obra redentora da cruz histórica unicamente como uma feliz solução para o pecado, como fonte de bênção e poder, pode ser apenas outro exemplo dessa cegueira central que tem no homem. Nós precisamos rapidamente correr desse negócio de só esperar bênção e proveito próprio com aquilo que Deus fez para trazer-nos de volta para ser a semelhança dele, porque esse é o projeto, ser semelhante a ele. Não é ser como nós somos, ficar usufruindo daquela bondade que tem, que é natural da pessoa dele. Então há um caminho a percorrer, e é isso que o Espírito Santo também veio fazer dentro dos nossos corações aqui embaixo. Não foi só para falar em língua, sapatear, pular, gritar, foi tirar e agregar em nós essa cruz que começa no coração do Pai. Ela é apresentada historicamente na vida de Jesus, mas o Espírito Santo está trabalhando na terra
para garantir que muitos serão trabalhados também por essa cruz dentro de cada um de nós. Então, quando a gente está falando, buscando unidade, buscando reconciliar com outros irmãos de outras... Irmão, tem que passar por isso. Sem aqui, não vai dar. O homem é doente, é terrível a situação. A gente tenta, daqui a pouco estoura lá um negócio. Tem algum aproveitador no meio com o dedo querendo tirar algum lucro daquilo ali. E aí acaba com tudo. Então, a necessidade que nós temos. Através dessas lições, vamos ter sempre presente essas duas facetas da cruz. Primeira, precisamos perceber como o Espírito Santo interpreta a cruz histórica em sua maravilhosa obra de redenção e correção, na medida em que ela restaura os homens para Deus. Tem uma obra que o Espírito Santo quer fazer, que é essa obra da cruz também em nós. Segundo, mas deveremos também sempre ter diante de nós este tema supremo. O supremo propósito era e continua sendo ter uma grande família, formada por todos aqueles que compreenderam e aceitaram a cruz cravada no seu interior. Aqui eu mudei o sentido. Não é só porque aceitaram Jesus, mas aceitaram a cruz cravada no seu interior pela obra do Espírito Santo que está em nós. Que está em nós. É interessante sempre pensar isso. Ele está em nós. E quantos anos, né? Eu, por exemplo, quantos anos de cristão, caminhando, 30, 40 anos, e a cruz ainda sem ter uma operação profunda. Quantos de nós? E ele pacientemente, 23ª Escola de Profetas, oração, jejum, e a gente duro, resistindo, né? E o Senhor querendo mudar essas características em nós. Nunca deveremos nos contentar enquanto não alcançarmos esse propósito permanente. Assim, a escolha que temos diante de nós é a seguinte: a cruz para mim ou a cruz em mim para Deus? Essa é uma decisão que você tem que fazer. A cruz para mim, eu vou estar sempre divertindo e alegre com tudo que eu posso ganhar com ela, e ganha mesmo. Mas Deus ganha o que com isso? Ele vai ganhar com isso quando a cruz começar a operar dentro de nós. E eu acredito sinceramente, não tenho essa experiência tão profunda com a cruz, mas eu acredito sinceramente que se é Deus que vai operar isso em nós, eu acho que é o melhor. O que é que vocês acham? É o melhor. Parece um caminho doloroso, difícil, mas esse é o melhor caminho, porque é a escolha do Pai para cada um de nós. Então eu queria deixar isso para nós nessa noite, né, para vocês. É bem rapidinho, para que a gente medite um pouco. É uma coisa que é uma construção. É uma construção. Na minha vida é uma construção, porque era algo que eu nunca tinha percebido com essa profundidade. Eu não tinha percebido isso. Mas existe essa obra profunda de Deus trazendo essa realidade, porque aí, quando eu estiver na igreja, vai ser diferente daquele irmão que queria uma igreja boa, né? Queria uma igreja boa, quando ele me encontrou, ele se mandou e foi embora. Eu vou para aquele lugar para ser uma bênção no meio daqueles irmãos. Eu não vou para lá para ganhar. Eu vou porque Deus me colocou para dar, ter o que dar. E se todo mundo pensar assim, aí a igreja é gloriosa. Já pensou, Rinaldo? Você pensa em dar, eu penso em dar, e que eu vou levando para você, já vem trazendo para mim. Aí se encontra no caminho e é só festa. Não é assim? Então, irmãos, esse é o assunto da cruz que eu venho estudando, venho procurando conhecer melhor. Isso está aí, isso começou numa hora de oração, de leitura. Depois eu encontrei um livro que eu tenho, muito velho, já tinha lido há muitos anos atrás, que é exatamente o título Supremo Propósito. E aí eu encontrei esse assunto, que aí calhou exatamente com aquilo que eu vinha pensando, né, matutando na minha cabeça, mas com medo de ser herético. Já pensou você chegar e falar? Alguém com mais experiência falou desse assunto. Então eu queria deixar isso com vocês, queria que vocês pensassem isso com carinho
Esse material, se quiserem, eu deixo aí, os escritos eu deixo aí para vocês pesquisarem mais. Mas eu creio que Deus tem essa proposta para nós nesse tempo. Eu creio sinceramente que Deus tem essa proposta. E comecei a exercitar isso. E tinha uma hora que vinha no meu coração o desejo de reagir a uma situação. Aí o Espírito me lembrava, e a cruz? Aí eu murchava. É a cruz. É a cruz. Eu não posso ficar debatendo, nem querendo ser o poderoso, nem o grandão, não. Mas eu queria cantar um cântico que fala sobre essa cruz. Cadê o pessoal do louvor? Cadê Joel? Queria cantar um cântico, queria que nós louvássemos a Deus com esse assunto.